num oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Clínica Soul, está começando mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani para mais um Bugre Online, o nosso programa de todas as tardes aqui para você. É uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Vamos bater um papo sobre o Guarani nessa terça-feira, 7 de março de 2023. Amanhã é dia da mulher, hein? Amanhã é Dia Internacional da Mulher e vamos falar de Guarani então para homens, para mulheres, para todo mundo que está ligadinho na Rádio Web Planeta Guarani. Muito obrigado a você que nos dá o prazer da sua companhia. Nós estamos com alguns probleminhas de internet aqui hoje, pessoal. Talvez a gente não consiga levar a ter uma live que a gente faz no YouTube. Até peço para o pessoal que está no YouTube lá acompanhando para me dar um sinal, para me dar um ok, para dizer se está tudo bem na live ou se está travando e tal. Se estiver travando eu vou ter que interromper e convido vocês a virem para o Radiosnet nos acompanhar, tá bom? Infelizmente a qualidade do serviço da Vivo hoje aqui tá muito ruim, muita dificuldade, a internet extremamente lenta e a gente vai tentando, tá bom? Vamos tentando. Só peço um retorno de quem está acompanhando a gente lá pelo YouTube para que a gente possa saber se está tudo ok e tal, e a gente vai monitorando, né? Se der problema, a gente sai da live e fica só no Radiosnet, porque a nossa preferência aqui sempre vai ser o Radiosnet, né? Vambora, vamos falar de Guarani, né? O Guarani que agora já sabe o seu adversário na tal da Taça Independência. O Guarani vai enfrentar a Portuguesa na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, entre os eliminados, ficou com a segunda melhor campanha, né? Ficou atrás apenas do Mirassol. Mirassol que fica no chapéu, como a gente brincava aqui, né? O Mirassol entra só na fase semifinal da competição, né? Mais o time de melhor campanha eliminado nessa primeira fase, nessa segunda fase de Campeonato Paulista. É meio confuso, mas é isso. Esses dois times já garantem sua vaga direto na semifinal. E o Guarani vai disputar uma vaga nessa mesma semifinal contra a Portuguesa na sexta-feira no Brinco de Ouro da Princesa. Como a gente já esperava, né, o Guarani confirma que o time será comandado pelo técnico interino Moisés Moura. Moisés Moura comanda a equipe na partida contra a Portuguesa e em todo o período de duração da Taça Independência, enquanto o Guarani procura o seu novo treinador, né? A eleição do Guarani marcada para esse final de semana, então nesse final de semana a gente começa a desenrolar essas coisas aí, tá? E assim, eu não estou dizendo que será o treinador do Guarani, tá? Vou deixar bem claro, não estou dizendo. Mas há cerca de 2 semanas eu dizia a vocês que o Felipe Conceição cairia a qualquer momento lá no Sampaio Corrêa, né? E hoje chega a informação de que o Felipe Conceição se desligou do Sampaio Corrêa, tá? Tá disponível no mercado então o Felipe Conceição. Seria um bom nome, meu amigo? O que você acha? Vamos passar para você essa bola aí, Felipe Conceição. Seria um bom nome para comandar o time do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro? O que você acha? Você apoiaria, desapoiaria? O que você acha dessa possibilidade? Eu particularmente gostaria bastante. E o Bugre Online agora é solo, né? Só o Ortiz apresentando aqui para vocês, então vem pro WhatsApp porque eu preciso muito de você, meu amigo, preciso muito de você. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19
995186483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, em nome dos nossos gloriosos patrocinadores. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Grande abraço ao pessoal da Rose Pisos e da Clínica Soul, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Muito obrigado pela confiança depositada no trabalho dessa equipe. E vamos falar de Guarani. Eu já começo agradecendo aqui o nosso WhatsApp do Arley. Arley, muito obrigado. Boa tarde, Ortiz. Até agora tá ok no YouTube. Deixa eu explicar. Eu tenho uma internet aqui da Vivo, né? Daquela Vivo Fibra, de 500 megas. E a Vivo tá me entregando até agora 5 megas. Então nós vamos tentar fazer rádio e YouTube com 5 megas. Né? Vai dar umas travadinhas aí no YouTube, tá? Vamos aguardar que a Vivo resolva esse problema. Já abri um chamado técnico lá. Vamos aguardar, né, para ver se a Vivo resolve esse problema e a gente pode manter tudo tradicionalmente aqui, como de costume, na Rádio Web Planeta Guarani, viu, Arley? Obrigado mesmo. Tá curtindo a gente lá no YouTube, então muito obrigado. Você tá no YouTube? Manda sua mensagem, seja pro WhatsApp, seja pro YouTube mesmo, a gente vai junto. A gente vai tentando ler no YouTube também. Vou até dar zoom aqui na tela do YouTube para eu poder enxergar um pouquinho melhor as mensagens que estão chegando por lá. Já temos algumas também. O Ed Wilson, lá de Hortolândia, está na audiência. Boa tarde. Tiago Oliveira, tamo junto, Ortiz. Tamo junto, Tiagão. Renato Espírito Santo. Renato Rangel. Boa tarde, jovens amigos planeteiros. Concordo contigo, Ortiz. Felipe Conceição é um bom nome. Seria muito boa a volta dele. Gostaria muito por causa do perfil do Felipe de também gostar muito de trabalhar a base, viu, Renato? Esses meninos da base do Guarani teriam um destaque muito grande na equipe do Guarani com a presença do Felipe Conceição comandando, tá? Seria muito bom para a base do Guarani e para o Guarani de um modo geral, né? Para o Guarani de um modo geral, já que o Guarani obviamente não esconde de ninguém que ele planeja fazer dinheiro com jogadores, né? O próprio Pastana, nas suas entrevistas, disse que todo jogador do Guarani é um ativo potencial, né? Em sendo um ativo potencial, precisa ser trabalhado, precisa ter oportunidade, precisa de um treinador que goste de trabalhar a base. O Felipe tem vivência ali na Série B do Campeonato Brasileiro, conhece o Guarani, talvez não conheça a fundo o atual elenco do Guarani, mas conhece muito o Guarani. O contra, para mim, seria o relacionamento dele com o Pastana, que já trabalharam juntos lá no Cruzeiro, aliás, e me parece que não foi um relacionamento muito bom, não, viu? Não deve ter sido muito bom, não. Vamos para um áudio agora do Alden, primeira mensagem em áudio aqui, daqui a pouquinho a gente começa a ouvir os comentários dos nossos amigos pré-gravados. Vamos embora, Alden, solta a voz. Fala, Ortiz, bom dia, tudo bem? Ortiz, você consegue colocar eu lá no grupo do Planeta Opa, ô Alden, vou pedir para o Fernandão, desculpa, está mostrando para vocês que eu realmente não tenho o hábito de ouvir as mensagens antes, tá, pessoal? A gente realmente não sabe o que vem antes. Ô Alden, eu vou passar para o Fernando, porque eu não sou administrador do grupo, tá? Mas vou passar para o Fernando Lovato e ele faz o acréscimo lá, tá bom? Na parte da tarde já deve estar estabelecido, você trocou de número, né? Pode deixar, tá bom? Tá chegando uma mensagem nova aqui também, primeira vez que manda mensagem pra gente é o Thiago Santos, grande Thiago Santos, obrigado, meu amigo. Boa tarde, Ortiz, um abraço, vai Bugre, vamos Bugrão, Bugrão do nosso coração, né? Ô, delícia falar isso. Saudade de soltar um grito de Bugrão na arquibancada, rapaz. Um abraço, Thiago, obrigado. Daniel de Santa Rosa de Viterbo, boa tarde, amigo Ortiz, sobre o Felipe Conceição, seria bem-vindo, hein? Agora o Bruno Mendes já pode jogar sexta-feira, depende do técnico Moisés Santos, não, Moisés Mozart, fica mais bonitinho, Daniel, Moisés Mozart, tá rindo aqui, pois é, depende muito dele, né, vamos ver o que ele escala aí, mas acho que o Bruno Mendes vai ser titular, até porque o Gênison realmente não faz mais parte dos planos do Guarani, o Gênison já perdeu a inscrição, acho, tá? Bruno Mendes vai entrar na vaga do Gênison na inscrição para essa Taça Independência, tá, pessoal? O contrato do Gênison termina no dia 30 de abril, mas acho que os clubes estão entrando num acordo lá para o encerramento antecipado em um mês desse contrato aí do Gênison com o Guarani. E o Bruno Mendes deve entrar na vaga dele na Taça Independência, tá bom? Mais uma mensagem de áudio agora, uma mensagem do programa, né? Uma mensagem do Guilherme Sampaio, solta a voz, Guilherme. Fala, Ortiz, boa tarde a todos os amigos bugrinos.
Ortiz, seguindo tua pauta aí, cara, sobre técnico, gostaria bastante, cara, do Conceição. Pra mim é um baita nome, um cara que casa bem aí com o estilo do Guarani, a torcida gosta. Eu traria sim, cara, com certeza, gosto muito do trabalho dele. Outro cara que eu olharia, que eu gostaria também que voltasse pro Guarani agora mais maduro, né, seria o Carpini. Pela identificação que ele tem pelo clube e pela ótima fase que ele vem vivendo lá, fez um trabalho bacana no Água Santa. Só que a gente sabe, né, cara, se um dos lados da eleição vencer, é impossível ele retornar. Pra mim, cara, os dois nomes que eu analisaria seria o Carpini e o Conceição. Ah, mas o Guarani precisa de um nome experiente e tal. Os nomes experientes que eu tenho conhecimento no momento, ou já estão empregados ou custam uma fortuna. Eu gostaria muito do Anderson Moreira, mas a gente sabe, né, cara, que o valor que ele tá habituado a trabalhar foge do teto que o Guarani costuma pagar para técnico, né? Então fica um pouquinho complicado. Eu escolheria um desses dois nomes aí, com preferência para o Conceição. Mas o Carpini também me agradaria muito. Fala, Guilherme, obrigado pelo áudio. Cara, são dois bons nomes. O Carpini tem experiência na Série B, né? Experiência adquirida, aliás, pelo próprio Guarani, né? Acho que o único time de Série B que o Carpini trabalhou foi o Guarani, né? Trabalhou naquela Série B de 2019, né? É um bom nome, mas eu acho que ainda não é o momento do Carpini. Tá? O Carpini ele voltará a ser técnico do Guarani. Isso para mim é meio que inevitável. Em algum momento ele voltará a ser técnico do Guarani, mas eu acho que ainda não agora. O Felipe Conceição é um bom nome. Você citou o Anderson Moreira. O Anderson Moreira, na vez que foi procurado pelo Guarani, pediu 300 mil para assumir o time, né? É muito dinheiro para um treinador, né? Foge completamente aí não só do teto, mas da condição mesmo de pagamento do Guarani. Né? Como é que o Guarani vai encontrar 300 mil reais para pagar um treinador? E não é só o treinador, né? Tem a comissão técnica que vem junto dele também, né? Então, me parece ser muito dinheiro para o Guarani nesse momento, viu, Guilherme? Me parece realmente ser muito dinheiro para o Guarani. Vamos começar a ouvir os nossos amigos, então, os nossos comentaristas que já estão mandando suas mensagens aqui para o nosso programa. A gente começa com ele de novo, com o Edinho, primeiro áudio do programa de hoje. Solta a voz, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Terça-feira, semana mais tranquila, né, Ortiz? O Guarani joga sexta pela Copa Independência, né? Um jogo que não vale muita coisa, né? Talvez a gente possa testar alguns jogadores. Né? Uma semana de eleição, temos eleição no domingo, né? Que provavelmente define qual a chapa e qual o perfil do nosso técnico, né? Do nosso novo treinador. Mas eu queria falar um pouco dos erros e dos acertos desse ano, né, Ortiz? Eu acho que a quantidade de erros nas contratações, na formação do elenco, mostram o nosso resultado no final do campeonato, além da quantidade de contusões, né? Uma comissão técnica que arrebenta fisicamente com o time, né? E a gente tem 15 contusões musculares no elenco de 23, isso também foi um fator muito, muito responsável pelo resultado que o Guarani teve no campeonato. Mas estava fazendo uma análise aqui dos jogadores que chegaram, né, e dos jogadores que renovaram o contrato e quais foram os acertos. Para mim, o Guarani teve 4 acertos esse ano só, Ortiz. O Tony, que é um goleiro que falhou muito no jogo contra o São Bernardo, pelo menos em 2 gols, mas foi muito firme nos outros jogos, né, teve uma campanha boa e colocou o Kozlinski no banco. Então eu considero o Tony um acerto. O Lucão e o Castan, para mim uma dupla de zaga melhor do que a gente tinha ano passado, melhor que João Vitor e Derlan, né? E o Isaac que volta, que eu também considero como um acerto, não fez grandes partidas, mas um jogador que pode ser útil para o Campeonato Brasileiro, né? Para mim, acerto mesmo são esses 4, né? A gente tem boas apostas, né? Jogadores contratados que jogaram um pouco ainda e que a gente considera boas apostas, que é o Matheus Barbosa, o Neilton, o Bruno Mendes, o Bruninho e o Alan Santos, né? O Bruninho, apesar de não ter ido bem em alguns jogos, eu acho que o Bruninho sempre jogou em posição errada. É um jogador que não tem recomposição, né? Não sabe recompor, mas um jogador importante para jogar na frente, num jogo que o Guarani estiver sendo pressionado, num contra-ataque, pelo lado direito, não pelo lado esquerdo, ele pode ser um jogador importante. Então acho que esses 5 jogadores a gente tem que ver um pouco mais. E agora os erros, né, Ortiz? Muitos erros, né? Lucas Marques, Iago, Lima, Bruno Michel,
a renovação do Nicolas Careca, né? A renovação do Diogo Matheus e o Gênison, que apesar de não ter chegado esse ano, né? Tem um contrato desde o ano passado, se provou no final do contrato dele que foi um grande erro, né? Fez uma grande partida na estreia contra o Náutico, mas depois disso não fez mais nada, teve contusões e um jogador muito lento já não tem mais condição de jogar num time de Série A ou de Série B, né? Então, um time que errou muito nas contratações, né? De 10 contratações, se errar em 7, né? Alguns ainda nós temos que ver um pouco mais, né, Ortiz? Mas isso aí prova o resultado que nós tivemos dentro de campo, né? Nosso time titular nem é tão ruim, até acho que é um time que poderia estar disputando as quartas de final, o nosso time titular, porém o nosso elenco é muito desbalanceado, com jogadores com substituições muito ruins, né? Toda vez que nós temos que mexer no time, o time cai muito. Principalmente quando você tem que mexer em Giovani, né? Bruno José e Richard Rios. Aí a queda é assustadora. Mas vamos lá, jogo sexta-feira e até amanhã, Ortiz. Grande abraço. Fala, Edinho, obrigado. Deixa eu soltar a vinhetinha para encerrar bonitinho o comentário do Edinho. Eu acho que agora pra gente já não é mais o momento da gente falar de Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista, infelizmente, pro Guarani acabou. Sem o Guarani se classificar para a fase de quartas de final, né? O Guarani ficou de fora da reta final do Campeonato Paulista, né? Onde as coisas se decidem. Essa é a grande frustração. Acho que se a gente for fazer um retrospecto aí, uma retrospectiva, né, desse primeiro trimestre aí do Guarani, primeiro quadrimestre que vai se aproximando com a chegada de abril, a grande frustração é a não classificação, né, para a segunda fase do Campeonato Paulista. Até por isso eu digo que eu não posso considerar como um campeonato que não terminou tão ruim para o Guarani, né? Nós estamos dizendo isso por quê? Porque o time não foi rebaixado, né? É um objetivo muito pequeno, né, Edinho? E você citou alguns nomes aí, para mim, dentro da margem de erro do Pastana, né? Porque no ano passado, nós nos lembramos aqui de 10 contratações, nós aprovamos 3 ou 4, né? 3 ou 4 e ficava o senão ali do Gênison, que era uma contratação também do ano passado, como você bem lembrou aí, né? Então... tá na margem dele, né? Tá na margem dele, margem de erro do Pastana, né? Com a ajuda do Mozart, a margem de erro foi mantida, né? Inclusive com decisões erradas de renovação, de permanência de jogadores. Você bem diz, e a gente vem dizendo isso na rádio há muito tempo, nós temos um bom time. Inclusive hoje de manhã eu estava conversando com o presidente Ricardo Moisés pelo WhatsApp, né? E a gente entrou nessa resenha aí de elenco, né? Eu falei, presidente, nós temos um time titular bom. Nós precisamos, é aquilo que eu venho falando na rádio, né, há algum tempo. Nós precisamos contratar um lateral direito para ser titular e nós precisamos contratar um volante, né, um primeiro volante. Ele falou para mim, mas tem o Matheus Barbosa, tem o Enderson e tem o Vilela. Você não gosta de nenhum deles? Eu falei, cara, eu gosto do Matheus Barbosa, mas ele para mim é segundo volante. Gostaria de vê-lo nessa posição. O Enderson, a mesma coisa. Até falei, presidente, o Enderson para mim... Ele não tem a qualidade, entendam bem, ele não tem a qualidade de futebol que tem o Richard Rios, mas ele tem um estilo muito parecido ao estilo do Richard Rios dentro de campo. Tá? Não com a mesma qualidade, mas os estilos são muito parecidos. Tá? E o Vilela eu gostaria de ver o Vilela cuidando das piscinas. Né? Foi essa brincadeira que eu fiz com o presidente. Falei. E a gente estava falando sobre o Neilton, então ele falou, o Neilton tem um problema de recomposição. Eu falei, cara, mas eu não posso queimar um atacante porque ele não recompõe. E até por conta dessa não recomposição tão boa do Neilton, eu diria a você que nós precisamos contratar urgente esse primeiro volante, até para nós termos esse time titular e esse trio de ataque. Eu falei, nosso time do meio para frente é um dos melhores times do campeonato. Você pega um Giovanni Augusto, pega Bruno José aberto na direita, Bruno Mendes centralizado ou fazendo falso 9, vindo também de fora. E o Neilton aberto na esquerda, nós temos um grande time, um grande ataque, né? Nós temos hoje um meio de campo bem ajustado com o Richard Rios, né? Falta esse primeiro volante exatamente para dar mais liberdade para o Richard Rios poder atacar um pouquinho mais. A dupla de zaga está ajustada, talvez a gente precise contratar mais 1 ou 2 zagueiros, porque o campeonato é longo, mas aí são opções para revezamento, né? Para crescimento de elenco. Agora o nosso problema realmente é a lateral direita. Se nós ajustarmos isso, nós temos um time capaz de nos levar a coisas grandes nessa Série B. Né? Não sei se ele concordou comigo, se ele discordou, nós encerramos a conversa por ali e tal, batemos um papo rápido, coisa de 10 minutos pelo WhatsApp e tal.
Mas é isso. Aí o presidente até brincou, precisa de um técnico que escale eles, né? Eu falei, precisa de um técnico que escale eles, né? Vambora, né, presidente? Vambora. Precisa trazer um técnico que escale eles, né? E agora esse senão também, né, da mudança da comissão técnica. Vamos aguardar o processo eleitoral que acontece no próximo domingo para a gente partir em busca aí dessa nova comissão técnica do Guarani, né? Chegou mais uma mensagem de áudio do Guilherme, aliás, 2. Vamos ouvir 2 áudios seguidos do Guilherme Sampaio e a gente volta batendo um papo, ouvindo mais comentaristas aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Solta a voz, Guilherme. Ortiz, sobre o Conceição, além dele usar a base, ele sabe extrair o melhor desses meninos, né? E não é só questão de colocar para jogar, né? Colocar por colocar, se o menino não rendeu, é prejudicar o time. Mas além dele colocar para jogar, ele sabe extrair o melhor dos meninos, né? Quando ele colocou os meninos para jogar, os meninos atuaram num nível bacana, jogaram bem. Principalmente eu lembro do que mais me lembra é o Renanzinho, né? Mas teve outros também que entraram e entraram bem. Não é só colocar para jogar, é saber extrair o retorno esportivo dos meninos. Só uma pergunta, Ortiz, os cartões amarelos e suspensões do Campeonato Paulista vão valer também para a Taça Independência? Fiquei com essa dúvida aí, porque a gente ouve algumas informações aí, mas não dá para confiar mesmo. Queria ver a tua informação. Bom, vamos lá, Guilherme, sobre o regulamento. Quem está suspenso, tá? Quem está suspenso, cumpre a suspensão no torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol subsequente, né? E nesse caso o torneio subsequente é a Taça Independência. É o caso do Bruno José. O Bruno José tomou o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras, cumpre suspensão automática na próxima partida, tá? Contra a Portuguesa. Agora, os cartões amarelos estão zerados. Os cartões amarelos estão zerados porque é uma nova competição, né? Uma nova competição. Então, cartões amarelos zerados. Começa tudo do zero nos cartões, mas quem está suspenso tem que cumprir a suspensão automática, tá bom? E o Castan também suspenso. O Castan ainda tem mais 2 jogos de suspensão para cumprir. O Castan só voltará a jogar pelo Guarani antes da Série B do Campeonato Brasileiro se o Guarani chegar à final da Taça Independência. Tá? Ele não joga a semifinal também se o Guarani se classificar, tá? Só voltará a jogar numa potencial final de Taça Independência, tá bom? Já sobre o Felipe, tem mais um, né? O Matheus Lute, que é um jogador que apareceu muito bem com o Felipe. O Matheus Souza, que não fez gols, mas fez boas partidas, jogando sob comando do Felipe Conceição, né? O Eliel apareceu muito com o Felipe Conceição. O Eliel também aparece com o Alanal, mas apareceu muito bem com o Felipe Conceição, né? É o que você disse. Ele, além de escalar, ele subtrai o que o atleta tem de melhor, né? Mas eu não posso fazer propaganda aqui para treinador, não, porque depois contrata o cara vai mal e eu tô mal, hein? Eu tô mal. Vamos para o Eduardo Lacerda. Boa tarde. Na minha opinião, o Conceição seria o nome ideal para o Guarani. E ainda não deve ser tão caro. Sim, Felipe Conceição é dentro do potencial de investimento do clube, viu, Eduardo? Dentro do teto salarial do Guarani. Acho que sai até mais barato do que o que a gente pagava para o Mozart. Acho. Não sei hoje quanto ele está ganhando, tá? Sei que na primeira passagem era bem menos do que o Mozart ganhava nessa última passagem dele pelo Guarani, tá? Então é um técnico enquadrado dentro dos padrões do Guarani. E um treinador que eu gosto, eu já falei aqui, o melhor treinador que eu vi, a melhor metodologia de trabalho de um treinador que eu vi dentro do campo é do Felipe Conceição. Tá? Dos que eu acompanhei de perto, né, o trabalho, dos que eu acompanhei de perto. Se eu falar do segundo, vocês vão brigar comigo, vocês vão bater em mim, mas eu falo aqui, o segundo melhor que eu vi dentro do campo, comandando o time no treinamento, foi o Catalá. O Catalá tem um estilo todo diferente de trabalho, eu gostei muito do estilo do Catalá. Não casou, não deu certo no Guarani, infelizmente ele pagou pela sucessão ao Thiago Carpini, né? Ele pagou por um medo que eu tenho agora. Nós temos um elenco montado basicamente pelo Mozart, com jogadores indicados por ele, e o próximo treinador terá que comandar esse elenco. Até por ter vivido essa situação do Catalá no Guarani, eu sinto muito receio com o que vem de treinador por aí, tá? Porque o grupo é esse, né? Teremos algumas saídas? Teremos. Teremos algumas chegadas? Teremos, tá? Teremos sim. Vambora, Marcelo Aguilhari, boa tarde, Ortiz e amigos, bora pra cima da Luluzinha. Eu gosto do nome do Felipe Conceição, conhece o Guarani, tem vivência na Série B, sim. Agora, Marcelo, fica a questão, né? Será que nós temos hoje um elenco que possa fazer aquele futebol propositivo que o Felipe Conceição gosta? Será que nós temos esse elenco? Né? Será?
Esse elenco de volantes montado pelo Mozart é porque o Felipe, você sabe que é intensidade total, né? Os volantes da era Felipe Conceição no Guarani, vocês lembram quem era, né? Era o Murilo Rangel e o Crispim, né? Eles viraram volantes na mão do Felipe Conceição, né? Você vê o quanto ele gosta do futebol de intensidade e da qualidade no jogo. Nós temos o Richard Rios, que pode oferecer essa mesma intensidade, né? Aí de repente até o presidente acaba acertando, falando do Matheus Barbosa, que pode melhorar, pode crescer muito seu ritmo de jogo, né? Sua intensidade de jogo, né? Pode ser. Fala, Renato Bachete, boa tarde. Boa tarde, Ortiz. Na verdade, eu até preferi um Humberto, mas dentro das opções, e se ele estiver mais maduro e não pular do barco por R$10 a mais, o Felipe teria grande chance na vida dele. Quanto a ele se indispor com o Pastana, mais um motivo para torcer para ele vir. Fora Pastana. Abraço a todos. Cara, é complicado, né, velho? É complicado. E a gente vê em alguns momentos até o pessoal do próprio Guarani ali fazendo, não piada, mas piada interna, né, com a situação do Pastana, né? Conversando com as pessoas ali no Guarani e tal, eles quando falam Ortiz, você vai voltar? Eu falo, não volto e tal. E aí eu falo, com esse cara aí eu não duro meia hora. Eles falam, putz, pior que você tá certo, você tem razão e tal. Eu até brinquei com o seu Sérgio do Prado. O seu Sérgio falou, Ortiz, vamos achar uma outra função pra você aqui, mas você volta. Eu falei, não, Sérgio, não volto não. Meu carcamano preferido, Sérgio do Prado, grande Sérgio do Prado. Grande abraço, viu, seu Sérgio? Sou fã do trabalho do senhor. O Angelão, a mensagem dele, boa tarde, Ortiz. Tapetão à vista, parece que a Lusa infringiu o artigo 4, 1 e 2 do regulamento. Não poderia ter alterado o mando para Brasília, só em caso excepcional. São Bento vai acionar, vamos ver. Não vai dar nada, Angelão. Não vai dar nada. Não vai dar em nada. Pode ficar tranquilo. Não tem nada disso, não. E Ortiz, não esqueça também de um camisa 10. Sim, foi pauta da nossa conversa, né? Como eu falei, nós precisamos de contratação também para formação de elenco, né? Se nós pudermos trazer um camisa 10 que dispute posição com o Giovanni Augusto, dando ganho ainda ao Guarani, em caso de titularidade, melhor ainda, né? Muito melhor, né? Eu falei para ele, precisamos contratar ainda, né? Precisamos repor esses caras que vão sair, esses caras que estão indo embora e tal. Nós vamos precisar repor, e repor com qualidade, né, presidente? Repor com qualidade. Mas aí temos que lembrar da transição do processo eleitoral que está acontecendo aí agora, né? Vamos nos lembrar sempre disso, né, Angelão? Porque afinal o nome do treinador está sendo postergado por conta do processo eleitoral, então imagino eu que essa decisão realmente será tomada pelos novos gestores do Guarani Futebol Clube, né? Só tenho medo deles estarem deixando para tomar essa decisão depois do dia 12, né? Para começar a procurar treinador depois do dia 12, aí vai estar pisando na bola, né? Aí o Guarani pode pagar um preço caro por essa demora, viu? O Guarani pode pagar um preço caro por essa demora. Opa, vi o nome aqui, mas ele já corrigiu. É o Eric. Fala, Eric. Acho que é o Eric Quinalha. Difícil falar de técnico, sendo que é o Pastana que vai mandar e desmandar no futebol. Cara, eu gostaria muito de um técnico que fizesse frente ao Pastana. Exatamente por isso. Né? Para que ele tivesse alguém capaz de rebatê-lo ali internamente, né, Eric? Gostaria bastante mesmo, de um treinador que tivesse voz ativa no vestiário, que pudesse até, em alguns momentos, se sobrepor ao Pastana, né? Vamos ouvir um áudio do Marcelo e depois a gente faz o giro de bloco aqui, já vem com um comentário, eu acho que do Fernando Lovato. Solta a voz, Marcelo. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Planeta Guarani. Ortiz, eu tô vendo esse ataque do Guarani com um problema, né? Porque o Bruno José não vai jogar por causa de suspensão. Então nós temos aí o reserva imediato, talvez seja o Rafael, né? E o Rafael não vem jogando bem, né? Não, contra a Inter ele foi mal, quando ele entrou, ele não foi bem também contra o Palmeiras, né? Nós não temos aí um reserva do Bruno José, né? Então isso é complicado. No lugar do Gênesis, a gente vai, com certeza, espero que ele seja um pouco lúcido, coloca o Bruno Mendes, em vez de colocar Nicolas Careca, né? Então vamos lá, coloca o Bruno Mendes, o Guarani com certeza vai ganhar ali, né, nessa posição. Mas o outro problema também é do lado esquerdo. O Bruninho não vem jogando bem, né? Quem que é o reserva do Bruninho? Né? Então o Guarani precisa arrumar para o Campeonato Brasileiro 2 atacantes de pontas de beirada, né, para ser titular. E isso nós nem sabemos se o Bruno José vai ficar. Se ele ficar, nós temos que ter um jogador mais carimbado, né? Para ser um reserva caso
o Bruno José se machucar. Então eu vejo que o Guarani precisa realmente no ataque 2 jogadores, né, de pontas, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Um abraço aí, bom programa. Marcelo, eu respeito muito a sua opinião, cara, de verdade, mas eu absolutamente discordo quando você diz que o Rafael não vem jogando bem, que o Rafael jogou muito mal em Sorocaba e jogou muito mal contra o Palmeiras. O Rafael sentiu o jogo contra o Palmeiras sim, mas em Sorocaba o Rafael não entrou mal não, tá? Em Sorocaba o Rafael não entrou mal não, aliás entrou até fora de posição, ele entrou aberto mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, né? O Guarani planeja a contratação de 2 segundos atacantes. O Bruno José deve permanecer no Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Você disse que precisa contratar 2 atacantes de velocidade aí para serem titulares. Não, 2 atacantes que tenham condição de brigar por titularidade, né, Marcelo? Acho que todo jogador que o Guarani contrate tem que ter condição de brigar por titularidade. Né? E com as saídas aí, olha, nós estamos imaginando que devam deixar o elenco o Bruno Michel, o Gênison, o Nicolas Careca, esses caras devem deixar o elenco do Guarani, né? Pela direita nós temos o Bruno Mendes com o Rafael, que você considera inapto, eu considero muito apto. Nós temos mais opções na base também, né? Tem o Theo, tem o Nicão, que podem também desempenhar essa função. Pela esquerda nós temos... pela direita nós temos o Bruninho também. O Bruninho é jogador da direita, por isso que eu não queimo tanto o Bruninho, porque ele joga pelo lado direito tradicionalmente, no Guarani só joga pelo lado esquerdo, tá? Por isso que eu até não queimo o Bruninho aqui nas minhas transmissões. Temos o Isaac, que pode fazer, né, pelo lado esquerdo também. O Neilton, que é a melhor opção, a melhor alternativa para jogar ali do lado esquerdo. Sincero e honestamente, eu não tenho essa preocupação que você tem, não. E para o jogo de sexta-feira contra a Portuguesa, as opções são claras, né? Você vai ter que mudar nominalmente, obviamente. Você pode iniciar a partida com o Rafael? Pode. Você pode iniciar a partida com o Neilton, deslocando o Bruninho para a direita? Pode também, né? Você pode iniciar a partida com o Isaac, deslocando o Bruninho pela direita? Pode também. Tudo isso pode ser feito, né? Agora é o treinador que vai ter que tomar a sua decisão nos dias de trabalho que ele tem. Ele tem até quinta-feira para preparar o time. Eu espero que ele escolha as melhores alternativas, né? Espero que ele escolha as melhores alternativas. Mas quanto ao nível de alguns jogadores, aí a gente discorda veementemente, viu, Marcelo? Por mais que eu respeite a sua opinião, eu sou obrigado a discordar dela e algumas vezes até fortemente, viu? É isso. Um abraço, amigo. Obrigado pela mensagem, viu? Só pra gente girar aqui o segundo bloco na reprise que vai pro ar na Rádio Web Planeta Guarani lá no Radiosnet. E na volta a gente já vem ouvindo mais um comentarista aqui da Rádio Web Planeta Guarani. Agora quem vai falar com a gente é o Fernando Lovato. Vamos ouvir o Fernandão falando no seu comentário pré-gravado enviado pra gente aqui, pra gente repercutir no nosso Bugre Online dessa tarde de terça-feira. Bem-vindo aí, Fernandão. Pede passagem, chega e solta a voz. Fernando Lovato. Guarani. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui terça-feira, dia 7 de março de 2023, para mais um comentário no Bugre Online, né, Ortiz? Acabou o Campeonato Paulista. Ontem fizemos o resquício ali do jogo, né? E agora vem as avaliações, né, Ortiz? Do elenco, as avaliações da comissão técnica, as avaliações da parte médica, que eu acho que é importante também a gente avaliar tudo isso. Não só a gente, né, Ortiz? Lá principalmente quem tá lá dentro, né? Vai ter as eleições agora domingo. Então, independente de quem ganha, situação ou oposição, são coisas que precisam ser avaliadas, até porque a oposição também está lá dentro e tem acesso a tudo, né? Então, não tem como negar, eu cheguei lá e não sabia de nada, né? A gente não vai ter essa posição da oposição, por exemplo, se ganhar. Então, a situação, obviamente, está acompanhando e a oposição tem membros que hoje estão no CA também e vem acompanhando o Guarani, tanto em outros anos como esse ano também. Então, as grandes perguntas, Ortiz, para mim, qual foi a avaliação deles, né? Se eles avaliaram o campeonato como um todo, se eles avaliaram o elenco, como foi colocado em campo, a comissão técnica, a parte médica, que eu acho que,
por mais que não seja de culpa deles, obviamente, ninguém machuca porque quer, mas acho que a parte médica precisa também ser revista. Jogadores se machucando em profusão, a parte física, né, da parte de preparação física precisa ser avaliada, então tudo acho que precisa ser avaliada corretamente, isso que é o mais importante para mim, e isso vai ser avaliado, claro, pelo CA, mas também pelo quem manda no futebol, que é o seu Pastana. Eu acho que está ali com ele, porque ele, como ele vai estar independente da chapa que ganhar, ele vai estar ali comandando, então a avaliação dele vai ter que ser precisa, né, Ortiz? Não dá para se enganar com esses 2 últimos jogos aí. Ganhamos da Inter de Limeira lá em Sorocaba, de 5-0, empatamos com o Palmeiras. Pô, resultados bacaníssimos. Mas e aí, né? Você vai avaliar o campeonato todo por esses 2 jogos? Já cometemos esse erro no passado. Será que vai acontecer a mesma coisa? E aí também acho que é uma pergunta muito importante. Qual o perfil do técnico que eles querem contratar? Né? Porque mais do que nomes, eles têm que fazer um perfil. Porque não adianta sair de um perfil X para um perfil Y. Mostra que não tem planejamento. Então tem que ser treinadores, a gente pode discordar ou concordar do perfil que eles escolherem, mas tem que ser naquele perfil. Não pode sair o nome do Bruno Pivetti para o Vanderlei Luxemburgo. Não tem lógica, né? Só citando nomes aí. Não tem muita lógica isso. Então tem que ser, eu quero um perfil que goste de trabalhar de tal jeito, taticamente, que gosta de trabalhar com jovens, ou o técnico quer trabalhar com mais experiência, vamos deixar um pouco os jovens ali. Precisa traçar esse perfil para mim primeiro. Hoje eu vou falar mais da comissão técnica, tá? Traçar esse perfil. Por que é importante traçar o perfil do técnico? Que é onde traça o perfil da comissão técnica, da preparação física. Porque não adianta ver um técnico, por exemplo, vou citar aqui o Felipe Conceição, que gosta de jogar com intensidade, com uma preparação física ruim, vai estourar todo mundo e o time não vai render. Então eu acho que tem que conciliar tudo isso, né? Uma comissão técnica com o departamento médico, acho que tem que ser uma coisa só. Então, eu acho que o perfil do treinador hoje para o Guarani é o mais importante, porque daí você consegue traçar o que você vai contratar de jogador também. Não adianta você, como eu falei, ter um perfil de intensidade de técnico com intensidade, com jogadores que não têm essa característica, não vai combinar. Então acho que essa avaliação tem que ser feita lá dentro, serem muito minuciosos e assertivos, né? E assertivos, já que o elenco não vai mudar tanto, então que traga um técnico perfil com esse elenco. E aí você vai fazendo as contratações pontuais. Acho que esse tipo de avaliação, principalmente da comissão técnica, eu acho muito importante e essencial para a gente se dar bem no restante do ano. Se vai vir antes da Taça Independência ou depois, eu acho que mais, não tem tanta importância. Seria quanto antes, melhor, né? Obviamente. Mas eu acho que o perfil, para mim, é o mais importante, o perfil do técnico e da comissão técnica, como vai jogar, para ver se encaixa com esse elenco, já que não vai mudar tanto assim o elenco, tá bom, Ortiz? Então fica o convite aí para hoje, a partir das 19 horas, o Boa Noite Bugrão aí, com o Cleitão e o Ortiz, falando muito sobre o futuro do Guarani também, né, Ortiz? Valeu, uma boa tarde, um bom programa para você aí, fiquem todos com Deus e fui! Valeu, Fernando Lovato. Eu só vou corrigir uma grande injustiça que você cometeu aí no seu comentário ao questionar o trabalho do departamento médico do Guarani, Fernando. O departamento médico não é responsável por lesão de jogador, né? Responsável por isso é preparação física e fisiologia, tá? Não é departamento médico. A função do departamento médico é receber o atleta, tratar e colocar no campo de volta. E isso o departamento médico, integrado ao departamento de fisioterapia do Guarani, que você conhece tão bem, tem feito e muito bem. Né? Nós não temos jogadores afastados por grandes períodos. Aliás, nós tivemos casos até de antecipação, como foi o caso do Bruno José, né? Então, cuidado com as palavras, né? Coloque aí departamento médico. Que culpa tem o departamento médico do cara ter sido mal preparado lá, do treinador exigir mais do que o jogador pode render dentro do campo, ou ter dado 9 dias de folga para o elenco ali entre o Natal e o Ano Novo? Absolutamente nenhuma, né? Mas a fisiologia do Guarani tem que ser muito bem preparada.
Quando eu falo você citou nominalmente o nome do Felipe Conceição. O Felipe Conceição traz junto dele o Ronaldo Torres. Eu conheço o trabalho do Ronaldo Torres, né? Eu tenho restrições à pessoa, não ao profissional. É um profissional extremamente competente na preparação física, viu? O Ronaldo Torres, ele casa exatamente com o Felipe Conceição nessa questão da intensidade. O que eu não sei é se nós temos tempo ainda para que esse elenco ganhe a condição de intensidade. E quando você fala de um elenco que não vai mudar muito, mas mudará. Né? Mudará. Nós estamos falando aí da chegada de 2 titulares, pelo menos, que a gente defende aqui na rádio. Né? Um lateral direito e um primeiro volante. Isso já dá uma mudança de 20% no time titular, tirando o goleiro. Né? São 10 jogadores de linha, você muda 20% disso, né? No mínimo. Né? No mínimo. Podendo chegar mais atacante de velocidade, podendo chegar meia e tal. Né? Nós estamos falando da saída de pelo menos 5 atletas. 5 atletas deixando o elenco do Guarani, nós temos mais 5 chegadas, né? Além dessas 2 que eu defendo aqui que sejam necessárias. Nós temos pelo menos mais 5 chegadas, né? Você está falando de um elenco aí de 30 jogadores hoje, 30 jogadores, 6 jogadores em 30 é 20% de mudança, né? 20% no elenco e 20% no time titular. Para mim é uma reformulação até interessante. Tá? Até interessante. Agora, como você bem disse, o que eles têm que pensar muito é no que eles esperam, né? Porque uma coisa é o padrão Mozart, que apostou nos volantes, outra coisa é um outro treinador que chegue, por exemplo, fazendo uma proposta de jogo completamente diferente, onde os volantes não têm papel principal. E aí, como é que fica? O que você faz com tanto volante contratado, né, Fernandão? Valeu, meu amigo, um abraço e deu uma engasgada aí na terça-feira, hein? Deu uma engasgada aí na terça-feira, hein? Ô Everton Silva, o seu passarinho acho que tá piando errado, viu? Ortiz, um passarinho verde me contou que o Carpini já tá acertado e também um meia de peso, padrão Série A. Seu passarinho acho que tá meio equivocado aí, viu? Não sei quanto a nome de peso, padrão Série A e tal, olha, de verdade. E o Carpini, vejo com poucas chances, viu? E ele diz que acredita que o Carpini seja um bom nome, particularmente tem restrições. Cara, o Thiago Carpini é um baita profissional. Ele é um cara que se revelou no Guarani, né? Além de ser torcedor do Guarani. Eu gosto do trabalho do Carpini, mas como eu venho dizendo há algum tempo, ainda não é o momento da volta do Carpini para o Guarani. O Carpini voltará a ser treinador do Guarani, tá? Voltará, mas talvez não agora. Acho até que é muito precoce para a gente ter a volta do Thiago Carpini agora. Fez um bom trabalho no Água Santa? Fez um bom trabalho no Água Santa, mas um time sem pressão nenhuma, um time sem torcida, né? Ele não tem passagens tão boas assim. Classificou a Inter de Limeira, classificou a Inter de Limeira lá em 2021, quando eu ainda estava no Guarani, né? Mas classificou meio que na Bacia das Almas ali a Inter de Limeira, né? Então... Eu acho assim, considero o trabalho do Carpini muito bom, mas acho que ainda não é o momento para uma volta dele, viu? E esse negócio de prometer meia de peso aí, eu não faço não. Não faço não. Falei uma vez da chegada de um atacante de peso aí, virou piada aqui, viu, Everton? Um abraço. Dá um alpiste melhor para esse passarinho aí, vamos ver se sai mais informação, pô, né? Fala, Ricardo. Boa tarde, Ortiz. Já tinha que indicar treinador para o Ricardo Moisés nessa sua conversa, para ele não trazer o treinador errado. A gente conversou bastante, Ricardo, sobre isso, tá? A gente conversou bastante sobre isso, tá bom? Mas eu não indico, não. Eu só falo assim, esse aqui eu acho legal, esse perfil eu acho legal, nós precisamos de um treinador assim e tal, né? E até falei para ele, pelo menos uma vez me ouve. Ele falou, pô, mas eu te ouço sempre. Falei, não, no futebol você nunca ouviu. Me ouve uma vez que seja no futebol, pelo amor de Deus, porque nós precisamos subir nesse ano, viu? Brincadeiras à parte, é isso. Um abraço, Ricardo. Solta a voz, velho Dantas. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, amigos bucrinos. Conectado. E com relação ao técnico, Ortiz, eu também aprovo o Felipe, viu? Se ele vier, eu acho que é um bom técnico para o nosso time. Como já falei anteriormente, alguns ajustes aí nos jogadores do grupo. Eu acho que pode ser um bom time e de repente o técnico que chegar fazer um bom campeonato brasileiro e nos dar um pouco de alegria esse ano. Valeu, velho Dantas, obrigado. Vamos aguardar, né? Agora nós só podemos torcer, né?
Agora nós só podemos torcer. Torcer para que o Guarani acerte. Como eu venho dizendo, é importante demais para o Guarani entender o seu momento, né? O momento do Guarani é entrar na Série B do Campeonato Brasileiro para disputar o acesso. Não pode se endividar para isso, não pode gastar mais do que tem que manter os pés no chão. Essa é a metodologia que eu espero do novo CA eleito também, né? Mas tem que ser muito assertivo, que é a palavra da moda aí, né? Nas contratações, para que a gente não deixe escapar essa brecha. É uma Série B com times do mesmo nível do Guarani. Vejo o Guarani até um pouco à frente, né? Com a qualidade que tem, pelo menos no time titular, ainda não uma qualidade de elenco, mas uma qualidade de time titular possível, né, Dantas? Agora vamos torcer, né? Fala, Beto! Olá, Planeta Guarani. Eu discordo do presidente quanto ao jogador Neilton não entrar por não recompor corretamente. Quem entrou no lugar do Bruno José fez a recomposição, Ortiz? Acorda, presidente? Quem fez? Pior que fez. O Rafael estava recompondo o tempo todo, o Beto. O Rafael estava recompondo o tempo todo, fazendo marcação ali na lateral, fazendo marcação pelo lado direito. O Rafael fez a recomposição. Tá? E assim, isso é resenha, né? Isso é resenha, não é critério. É resenha. O que eu trouxe para vocês aqui é uma conversa de resenha, né? E até falei, presidente, eu tenho que ter um atacante que ataque, não um atacante que recomponha. Até por isso eu digo que nós precisamos contratar um primeiro volante. Exatamente para suprir essa recomposição não tão boa do Neilton. Um jogador com a qualidade dele não pode ficar fora do time porque não marca bem, pô. Né? Ele é decisivo lá do meio para frente, não do meio para trás, né? Eu preciso de atacante que marque gols, de atacante que crie jogada perigosa, de atacante que dê qualidade ao time, não de atacante que faça a marcação, né? Fala, Arley, de volta aqui. Eu acho que o Conceição bateria de frente com Pastana. Você que conhece mais o Felipe acha isso também? Não acho. Eu tenho certeza, Arley. Tenho certeza. Os dois ali, eu não sei se seria uma boa convivência ali no dia a dia, viu? Já trabalharam juntos no Cruzeiro, né? A passagem do Felipe Conceição pelo Cruzeiro, Pastana era o executivo de futebol do Cruzeiro ali. Acompanhei pela imprensa essa relação aí. O que a imprensa relata é uma relação não tão boa lá de Belo Horizonte. A imprensa de Belo Horizonte tem fontes muito fortes ali dentro dos clubes, tá? Tem um material no Globo Esporte, no GE. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar Felipe Conceição, saída, Cruzeiro, Pastana. Põe essas palavras-chave aí no Google e pesquisa. Tem uma matéria bem grande, bem ampla do GE, quando da saída do Felipe Conceição, contando os bastidores da relação dele com Pastana, da saída dele do Cruzeiro, dos motivos que levaram ele a deixar o Cruzeiro e tudo mais. Dá uma lida lá que é bem interessante, viu? Depois você comenta comigo isso. Depois quem quiser comentar também, fique à vontade. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo me pergunta qual é a posição certa do Derek. Falso 9, a mesma posição do Isaac, nas vezes em que entra, ele faz uma fumacinha ali na meia, mas a posição dele é falso 9. É um cara que se posiciona até bem dentro da área. Precisa acertar o cabeceio, mas o Derek é falso 9, viu, Daniel? Derek não é meia. Derek não é meia e Derek não é atacante de beirada de campo. Derek, para mim, é um falso 9 clássico. Solta a voz, Vicente Giovanni. Boa tarde, Ortiz. Por mais que nosso amigo Pastana continue insistindo que o elenco não pode ter 2 meias, ele consegue explicar quem ele coloca no lugar de Giovanni Augusto, que quando fica fora do nosso time principal, o Guarani dificilmente ganha uma partida sem ele? Gerson Magrão não é um bom nome, Ortiz? Um nome que caberia no nosso orçamento e poderia dividir essa responsabilidade de armar o time junto com o Giovanni? Um abraço, Ortiz. Vicente, o Gerson Magrão é um bom nome, ele tem qualidade. O problema do Gerson Magrão é a idade, né? Nós estamos falando de um Giovanni Augusto que tem 33 anos e acho que o Gerson Magrão tem até mais idade que ele. Vou até pesquisar aqui para ver a idade do Gerson Magrão. Eu gosto do estilo de jogo dele, gosto bastante. Fez gol contra a gente, jogando pelo Santo André e tudo, né? Ele tem 37 anos já. Né? Nós estamos falando de um campeonato longo, né? De 38 rodadas. Eu não sei se é o nome ideal. Eu acho que nós encontramos um nome mais jovem, um nome com ainda alguma ambição na carreira e no mercado, tá? E o Pastana, ele não responde porque ninguém pergunta, né, ô Vicente? Na verdade, todas as entrevistas do Pastana são entrevistas a café com leite, né? O pessoal que entrevista o Pastana aí parece que tem medo de perguntar, né? Eu, se tiver a oportunidade de entrevistá-lo, a primeira pergunta que eu faria é essa, né? Quem é o substituto do Giovanni Augusto nesse time?
E se ele disser que é o Derek, é lógico, se eu estiver entrevistando ele diretamente, eu posso fazer a réplica, né? Se ele disser que é o Derek, perdão, que é o Isaac, eu vou dizer, não é o Isaac. O Isaac não é meio armador. E nem o Giovanni Augusto é meio armador. Nós precisamos contratar um meio armador. Se um dia eu tiver a oportunidade de entrevistar o Pastana ao vivo, vocês vão ter certeza que essa é a pergunta que vai trazer mais tumulto ali no meio da conversa, viu, Vicente? Um abraço. O Eduardo de Oliveira Ortiz e amigos, boa tarde. Eu acho que o Neilton não vem jogando porque a comissão técnica quer que ele faça a recomposição. Sim, a informação que eu trouxe no começo do programa, Eduardo. Contra a Inter de Limeira, o jogo já estava ganho quando ele entrou no jogo. E outra, o jogo contra a Inter de Limeira foi atípico, né? O Guarani perde o Giovanni Augusto. Desculpa, o nariz está coçando aqui, mas não é dedo no nariz não, viu, pessoal? Contra a Inter de Limeira foi uma coisa atípica. O Giovanni Augusto sai ainda no primeiro tempo e ele tenta corrigir a saída do Giovanni Augusto colocando o... Nossa, o Guilherme de Atlanta mandou uma mensagem agora que tirou a minha atenção aqui, mas vamos lá. Ele tenta corrigir a saída do Giovanni Augusto colocando o Isaac no lugar dele e não deu certo, né? E aí ele só corrige realmente a saída do Giovanni Augusto com a entrada do Neilton. O Neilton não entra como atacante de velocidade, o Neilton entra como meia naquela partida, né? E ele mostrou que ele realmente tem qualidade para isso, ao ponto de o próprio Moisés Moura, na sua entrevista coletiva, quando fala da não escalação do Neilton, fala que ele gosta muito do Neilton como 10 e como falso 9, né? Então, claramente, o Neilton para mim não está sendo escalado porque não faz a recomposição. E lá em Sorocaba, quando ele entrou na posição onde ele se adapta muito bem, ele foi bem, foi decisivo, né? Ele participou ativamente de 3 gols do Guarani na vitória de 5, né? 5-0 sobre a Inter. Um abraço, Eduardo. Fala, Marcelo. Boa tarde, Ortiz. Você sabe aquela história ele coloca, do Pastana, de que o Rodrigo Andrade e o João Vitor iriam voltar para a Série B? Ela procede? Seria um bom reforço, se de verdade? Fala, Marcelo do Cambuí. Bom, vamos lá, Marcelo. O Rodrigo Andrade, eu já disse aqui que dificilmente volte para o Guarani, e por vontade do Rodrigo. Tá? Até me frustrou saber disso, mas por vontade do Rodrigo. O Guarani gostaria muito de tê-lo. Mas o Rodrigo Andrade, me parece que tanto ele quanto o seu staff não pretendem voltar para o Guarani, mas é certo que ele deve deixar o Vitória. Isso é praticamente certo, tá? O João Vitor pode ser, mas o João Vitor não tem sido aproveitado no Vitória, né? Então, qual João Vitor viria para o Guarani, né? O João Vitor, quando cresceu no Guarani, já tinha ritmo de jogo, já tinha entrosamento com seu companheiro, e aí ele foi crescendo, né? O começo dele já é bem titubeante, né? O começo do João Vitor ali, quando ele entra no Guarani, no começo do Campeonato Paulista, é bem titubeante, né? Então o João Vitor voltaria diferente, sem o mesmo ritmo de jogo, né? Acho interessante a volta para compor elenco. O Guarani precisa de opções para zaga, sem sombra de dúvida. O Rodrigo Andrade, acho que não volta. Não tenho certeza, mas acho que não volta, tá? E o Guilherme de Atlanta, a mensagem que me desconcertou aqui. Fala, Ortiz, boa tarde. Eu acho um absurdo o Neilton não estar no time porque não recompõe. O Bruninho recompõe? Se o faz mal demais. Cara, é aquilo, né? O treinador, ele olha o que ele pede para o atleta, né? Ele pede para o atleta recompor e toda hora que ele olha no campo, o atleta está lá no meio de campo marcando volante ou tentando marcar volante, ainda que mal, né? Então ele acha assim, o cara está cumprindo taticamente aquilo que eu pedi dele, né, o Guilherme? Eu tenho a mesma visão e a mesma opinião que você. Eu também acho um absurdo. Neilton e Bruninho não são equivalentes, né? Para mim, o Bruninho não seria nem reserva do Neilton. O Bruninho seria reserva do Bruno José jogando pelo lado direito, tá? Ou para brigar por posição jogando ali pelo lado direito, né? E aí ele faz a brincadeira. Tá elogiando o Magrão? Olha o soco no olho. Eu fiquei cego, rapaz. O meu olho esquerdo aqui, meu olho direito, perdão, não enxerga direito, mas não, depois daquele soco do Edinho lá, viu? Só porque eu falei que o Gerson Magrão tinha jogado mais que o Giovanni Augusto porque tinha feito gol, né? Valeu, Guilherme. Eu me divirto fazendo o programa com vocês, viu? Eu realmente me divirto muito fazendo o programa. Eu dou muita risada aqui, viu? É lógico, às vezes a gente se aborrece também, né? Mas na maior parte do tempo a gente se diverte muito, viu? Se diverte muito, muito mesmo. Essa tirada foi boa.
vai elogiar o Magrão, né? Aí toma um soco no olho de novo. Pois é. Até falava pro Edinho. O Gerson Magrão jogou muito mais do que o Giovanni Augusto hoje. O Edinho ficou bravo, né? Claro que jogou, pô. Ele fez o gol. E dando risada, né? E aí ele ficou bravo, rapaz. Ficou bravo. Vamos ouvir o Cleiton Vendemiato no último comentário aqui pra Rádio Web Planeta Guarani. Solta a voz, Cleiton. Vendemiato. Guarani! Fala, Ortiz, tudo bem contigo, meu amigo? Muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvintes ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Vou falar um pouquinho dessa semana, né, Ortiz? O Conselho Arbitral da Série A2 saiu rapidinho, a gente já tem ali o nosso confronto definido para a próxima sexta-feira, válido pela Taça Independência, né? E olha que coisa, né? A Portuguesa não só se livra da oportunidade, da possibilidade de rebaixamento, como também vai disputar a Taça Independência, que teve as suas regras e o seu nome alterados justamente para poder abrigar a própria Luluzinha, né? Que foi ali e quis fazer valer o direito de poder jogar ela, caso conseguisse concretizar essa fuga do rebaixamento, né? Para eles, vale bastante, viu, Ortiz? Vale bastante porque, até pela situação da Portuguesa, R$400 mil lá para eles, o negócio é um dinheiro interessante, é um valor importante para eles, mas para o Guarani também não deixa de ser, né? É lógico que para o Guarani esse torneio tem muito mais um caráter de visualização daquelas carências que a gente já vem falando, de poder observar alguns jogadores, de poder, quem sabe, fazer até alguns testes, né? Fazer ali algumas variações que ainda não foram testadas. Tudo isso é importante para que o Guarani possa começar também bem esse planejamento visando o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Mas R$400 mil são R$400 mil, né, Ortiz? Vamos ver até onde o Guarani pode chegar nessa competição, vamos ver o que é que pode ser apresentado. Curioso para poder ver o Bruno Mendes em ação. Bruno Mendes vai ter condições de jogar nessa Taça Independência, então é importante também para que o Bruno Mendes possa ganhar ritmo, enfim. A gente vai aí para uma partida e quem sabe podendo vir a 3, porque o Guarani, passando pelo time da Portuguesa, vai para a semifinal e depois disputar a final desse torneio, né? Vamos ver até onde o Guarani pode ir com isso. E aí a mesma coisa, né, Ortiz? Do mesmo jeito que a gente está falando que esse torneio pode servir também de preparação, ele também pode atrapalhar uma eventual preparação, porque jogando até ali a final, caso o Guarani chegue à fase final, ele vai ter menos tempo ali de uma preparação mais intensa voltada para o Campeonato Brasileiro da Série B. Então fica até um certo ponto aí um dilema em relação a isso, e o ideal vai ser casar as duas coisas, né? De repente chegar até a última partida da Taça Independência, aliando a isso um modelo muito bem feito de observação, de estudo dessa equipe, né? Provavelmente, caso o Guarani chegue até a última partida, até a final da Taça Independência, a gente talvez já tenha o treinador junto ao grupo, podendo também fazer as suas observações. Então a gente vai, quem sabe, poder ver isso com amistosos de luxo e, por que não, colocando R$400 mil, que é o valor da premiação da Taça Independência, dentro do bolso, porque dinheiro é sempre bem-vindo, né, Ortiz? Vamos ver como é que a gente vai encontrar esse Guarani. Ver um Guarani que precisava do resultado contra a Inter e conseguiu responder satisfatoriamente. E depois ver contra o Palmeiras, que você mesmo usa a frase, né, Ortiz? Existe um doping natural quando vai enfrentar uma equipe do porte do Palmeiras. Agora é a hora da gente ver qual é esse doping moral, qual é essa adrenalina, qual é essa vontade do jogador de poder bem representar o Guarani. Jogos de menos visibilidade, né? Jogos que não vão trazer assim tanta repercussão. Vamos ver como é que esses jogadores encaram agora
a disputa desses jogos que, apesar dos termos financeiros aí, desses 400 mil, valem na prática muito pouca coisa, né? E é isso, Ortiz, a gente vai resenhar hoje à noite também, a partir das 19 horas, né? Tô junto com você nessa. Hoje a gente tem a nossa edição do Boa Noite Bugrão e a gente vai debater toda essa expectativa, né? Sem deixar de lado, lógico, também essa questão de que estamos vivendo um processo eleitoral no Guarani que vai culminar com a eleição no próximo domingo. Tudo isso a gente vai debater daqui a pouco lá no nosso Boa Noite Bugrão, a partir das 19 horas, e todos os nossos amigos e amigas ouvintes são os nossos convidados. Grande abraço para você, Ortiz, até daqui a pouquinho e fiquem todos com Deus. Valeu! Tá louco, hein, Coitão? Série A2? Tá maluco, velho? Série A2 é coisa pra outra coisa aí, porra. Não é coisa pra nós mais não. Já passamos dessa fase aí faz um tempinho, né, meu velho? Série A2? Tá maluco? De resto, Coitão, o que eu espero do Guarani é um Guarani com futebol parecido com o futebol apresentado contra a Inter de Limeira. O Guarani vai enfrentar um time de qualidade inferior. A Portuguesa escapou do rebaixamento nos detalhezinhos finais ali, na reta final da competição, na última partida, né? Ganhou do Mirassol. Mas ganhou naquela circunstância, com o goleiro fazendo 2 defesas impensáveis lá no finalzinho do jogo também e tal. Então eu espero do Guarani aquele time, pelo menos aquela volúpia apresentada na partida contra a Inter de Limeira, né? Fazendo as observações que sejam necessárias e tudo mais, mas que o Guarani tenha aquele nível de concentração, de foco ali, de luta por objetivo, né? Tá bom? Valeu, Coitão. Obrigado. Falaram aí, o Ortiz João Vitor voltou a ser aproveitado com a chegada do Léo Condé. Inclusive foi titular no último jogo do Vitória contra o Bahia. Legal, mas ainda sem ritmo, né, Arley? Ainda sem ritmo, né? Não é o João Vitor que vem de uma sequência de jogos, né? E aí se ele voltou a ser titular, já passa a ficar mais difícil ainda a saída dele de lá, né? Ele estava cogitado para voltar ao Guarani, porque não estava sendo aproveitado. Agora, voltando a ser titular, fica um pouco mais difícil, né? Mas vamos aguardar. Seria um nome bem-vindo. Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Otis, caso o Gerson Magrão venha, tem uma solução para você e pro Edinho. É só narrar os jogos do Guarani de capacete. Cara, não dá, porque aí ele quebra a viseira, né? Aí piora, porque vai caco de viseira lá, machuca mais ainda, viu, Daniel? Eu vou ter que botar um box entre a gente aqui, fazer uma baia aqui separando eu e o Edinho pra gente poder narrar, né? Ó, já tô instalado aqui na nova área do estúdio da Rádio Planeta Guarani, viu, pessoal? Já tô instalado aqui na nova área. Agora tudo diferente, um estúdio mais amplo. Agora a gente pode receber mais gente. Quando tiver os programas especiais, tem espaço para receber bastante gente. Tem o sofá pro Fernandão deitar lá. Ele disse que quer comentar o jogo deitado, né? Então, tá lá. Fala, Eduardo Oliveira. Ortiz, boa tarde. Bruno José tá sempre se machucando, pois ele recompõe demais, sim. Pede demais fisicamente do jogador, né? Esse é o contra da tal da recomposição. O atacante tem que atacar, né? Até brinquei ontem com o Fernando no programa da noite, não sei se você acompanhou, né, Eduardo? A solução para isso então é a seguinte, né? Põe o atacante como lateral e o lateral como atacante, né? Já que o atacante marca pro lateral atacar, inverte as posições, né? Então põe o atacante como lateral e põe o lateral como atacante, né? Será que o futebol mudou tanto assim, né? Eduardo, eu não gosto desse tipo de fumaça, né? Boa tarde, tem uma rádio de Campinas falando que o Bruno Mezenga pode vir ao Guarani. Se eu tô sabendo de algo, não tô sabendo. E se eu estivesse sabendo, eu não falaria, Eduardo. De verdade, eu não falaria, porque eu entendo o seguinte, o Guarani acabou de contratar um atacante que tá no seu teto salarial, né? Contratou o Bruno Mendes. O salário do Bruno Mendes, ele ele rivaliza ali com o salário do Gênison, que está deixando o elenco agora, né? Então o Guarani contratou o Bruno Mendes. O Bruno Mezenga também não deve ganhar pouco, né? Creio eu que o salário do Bruno Mezenga seja desse nível também, tá? Então eu não vejo muita lógica em você apostar em 2 centroavantes de tamanho peso. Acho que nós temos que contratar um centroavante para a reserva imediata do Bruno Mendes. Ponto. Agora, investir todas as fichas numa única posição, eu acho errado. Por exemplo, eu contrataria um meia com o salário do Bruno Mezenga. Eu gosto muito do Bruno Mezenga, sempre defendi a chegada dele. Mas eu acho que na formação do elenco atual, não vejo espaço para ele. Ou ele ou o Bruno Mendes. Os dois juntos eu acho muito difícil jogarem até, né? Solta a voz, Denilton.
Ortiz, boa tarde, né? Denilton e a todos os planeteiros aí do Guarani, né? Ortiz, queria o seu comentário aí, o que você achou do pronunciamento do treinador do Palmeiras, né? O Abel tão badalado aí, no final eu prestei atenção nos comentários dele. Ele reclamou do gramado, que o gramado não estava bom, estava muito seco, estava com um buraco. Não sei se para tudo isso também, para o time dele não jogar num gramado. O gramado do Guarani não é o melhor dos mundos, mas também não é o pior. E reclamou que o Guarani não tinha pressão nenhuma, um time fresquinho, né? Mas é do jeito que o português fala, mas é interessante isso, né? Para mim, eles vieram com força total para não só ganhar e golear o Guarani e não conseguiu. O Palmeiras tentou, martelou. No segundo tempo ele acertou o time, mas o Guarani não cedeu, não. E acho que um dos motivos da torcida aplaudir o Guarani, pelo menos para quem estava no estádio lá e viu a força de vontade dos jogadores do Guarani. É o que eu falo, né? Transpiração, né? Respeito à camisa do Guarani, foi o que os jogadores aí mostraram no último jogo. Até logo, tchau. Valeu. Sobre o Abel Ferreira, só posso dizer o seguinte, né? É a tal da europeização do futebol, né? O Denilton. O Abel, ele é um mala sem alça. É um grande treinador, mas é um mala sem alça, né? É um mala sem alça. Ele dizer que o Guarani não tinha volúpia. O Guarani, no primeiro tempo, atropelou o time dele, né? Pegou o time dele de calças curtas. A grande verdade é que tanto o Abel quanto o Palmeiras chegaram aqui no Brinco de Ouro com salto Luiz XV, achando que ganhariam o jogo quando quisessem e como quisessem. E não conseguiram ganhar. Essa é a grande verdade, né? E os aplausos do torcedor com certeza foram sobre isso, porque o que se falava por aí é que o Palmeiras atropelaria o Guarani, né? É a melhor campanha contra um time que não se classificou, né? E aí, no fim, o Palmeiras saiu daqui abatido. Se alguém conseguiu o seu objetivo na partida, foi o Guarani, que não perdeu o jogo, né? O Palmeiras perdeu, não conseguiu o seu objetivo, empatando o jogo com o Guarani, né? O Abel Ferreira é um grande treinador, mas é um mimimi desgraçado, viu, cara? Um mimimi desgraçado. Vai pra Europa. Quer gramado perfeito, vai jogar na Europa, né? Eu repito aqui, o gramado do Brinco realmente não está na mesma qualidade que estava no ano passado e nos anos anteriores. É por conta das fortes chuvas que caíram. Nós tivemos um jogo que prejudicou muito o gramado do Brinco, um jogo debaixo de muita chuva, não me lembro qual, né? Isso tudo tem que ser pensado também, né, na hora de fazer uma análise, tá? Um abraço, viu, Denilton? Solta a voz, velho Dantas. Ô, Ortiz, a semana passada o Edinho falou que ia passar na Compirita, né? E não passou não, viu? Eu acho que ele ficou com medo da galera descontar o soco no zóio que ele te deu. Deixou meio cego aí. Ele ficou preocupado e não foi. Brincadeira da parte. Vamos lá. Valeu, amigos. Um bom final de tarde para todo mundo. E até a noite, se Deus quiser. Porra, Dantas. Pô, velho Dantas, você tá completamente equivocado. O Edinho esteve na Compirita. Eu vou te mandar a foto para comprovar que o Edinho esteve na Compirita. Tá uma foto dele aqui ao lado do Emerson, lá na Compirita, no jogo do último domingo, viu? Você é que está equivocado. Talvez você não tenha visto. Talvez você tenha se atrasado lá, viu? Tá aí a foto no seu WhatsApp para comprovar que o Edinho esteve lá. Essa foto foi tirada às 14 horas e 47 minutos do último domingo, tá bom? Fala, Márcio. Boa tarde, Ortiz. Se der a lógica nos confrontos da Taça Independência e no Campeonato Paulista, as semifinais da Taça Independência teria Mirassol e Guarani, São Bernardo e Santo André? Sim. Se o Palmeiras eliminar o São Bernardo desce para jogar a Taça Independência, né? Guarani passando pelo Mirassol. Enfrentaria o São Bernardo São Bernardo ou Santo André, né? Não dá para dizer que já ganhou, né? Enfrentaria o São Bernardo ou Santo André, a não ser que o São Bernardo elimine o Palmeiras, né? Que o jogo é jogado. Se der lógica, esse é o confronto, tá? É Guarani, Mirassol, São Bernardo e Santo André. Esse é o confronto natural, tá bom? Valeu, gente. Valeu. Deu para pagar mais de 1 hora hoje, hein? 1h10 de programa hoje. Que legal, cara. Muito obrigado. Vocês estão cada dia mais me surpreendendo, fazendo a gente estender o prazo do programa aqui. Agora vamos voltar pro trabalho. Deixa eu voltar para a reorganização do estúdio aqui. E à noite a gente vem no nosso Boa Noite Bugrão, tá bom?
Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco ao vivo. Obrigado a todos que mandaram mensagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá no YouTube. Eu dei uma abandonada no YouTube. Puta, tem várias mensagens no YouTube. Peraí. Deixa eu ler o YouTube aqui para o pessoal não reclamar. Vou até tirar o hino do Guarani aqui do fundo para eu ler aqui as mensagens que estão lá no YouTube. Poxa, desculpa mesmo. Vambora aqui, o Everton Silva. Já li a mensagem do Everton Silva. O André, bastidores, os mesmos que deixam o Carpini hoje longe do Guarani. Felipe Conceição, seu excelente nome para a Série B. Fora Pastana. O Everton Silva, João Vitor para a reserva. Felipe Crisman, Titi, Rafael jogariam esse torneio como titulares para irem pegando cancha. Eu acho que não para ir pegando cancha, né? Para a gente observá-los jogando entre os titulares, né? O Everton, jogando entre os profissionais, né? Não só para pegar cancha, né? Para também passarem ali pela sua prova de fogo, né? O Valdemir Rodrigues, até sexta o Giovanni Augusto vai se machucar novamente. É um hater do Giovanni, tá bom? Eu não aposto contra o Guarani, Valdemir. Eu não sou desses torcedores aí que joga pedra no time, não, viu? E o Everton Silva diz aqui, concorda com ela, tá vendo? Cara, desculpa, vocês odeiam demais um cara que entra em campo para representar a camisa do Guarani. Mas tá bom, tá lida todas as mensagens aí, pessoal. Então agora vamos me despedindo aqui, agradecendo muito pelo carinho de todos vocês. Como sempre, meu grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima, 19 horas. Boa noite, Bugrão. Eu e o Cleitão resenhando sobre o Bugrão com todos vocês de volta. Um grande abraço!